Meu nome é Alexandre Santos, mais um vídeo aula aí do canal. O cliente entrou em contato que a máquina, o computador dele apresenta lá um comportamento um pouco esquisito. Deixa eu fechar aqui. E a gente vai estar tratando isso agora. Você observa que, tá vendo? Apareceu o Desktop Search aqui, apareceram alguns outros aplicativos, principalmente esse aqui, ó, Cross Browse. Dá uma olhada aqui, vocês verem como é que ele carrega aqui. Uma técnica aí muito conhecida de execução de malware, e aí eles conseguem burlar a segurança do Google Chrome e aplicar uma série de modificações aí na máquina. Inclusive associam, né, a abertura de páginas, né? Por exemplo, você clicar numa página aqui, ele vai modificar o browser padrão. Nesse caso aqui ainda está com o Internet Explorer, tá vendo? Mas já também cheio de... abriram algumas ferramentas aqui, alguns complementos que entraram no navegador. Isso aí a gente vai estar olhando aqui, né, tá vendo? Vamos verificar aqui na parte de complementos, vocês acompanharem aí direitinho. Vamos ver se o Explorer, tá vendo? Tá cheio de... Bem que aqui não tem os complementos que a gente tanto quer evitar aí. Mas lá embaixo, tá vendo? Product Deals, tá? Então a gente vai estar verificando aí uma forma rápida de contornar isso aí. Ó, um site que abriu ali do nada. Sem mais demora, vamos tratar logo a questão aqui. O que que eu faço, né? Eu tenho 23 anos de atuação nessa área, entre outras, né? Então, assim, a gente vai escolhendo. Não dá para dizer que essa solução seja a única ou a melhor. Cada profissional vai reunindo aquela ferramenta que mais facilita ali o seu trabalho. Eu tenho uma regra aqui, uma pastinha de suporte, onde tem os aplicativos ali que normalmente eu vou precisar usar ou que já usei em algum momento, dentro da estrutura que o cliente utiliza. É sempre bom vocês estarem atentos, que o interessante para a gente é respeitar a estrutura do cliente, tá? Não adianta nada você querer impor a sua regra quando a estrutura do cliente ela não comporta o tipo de solução que você tem. Então, considerando a estrutura do cliente, aqui o cliente usa um aplicativo que faz o gerenciamento, a emissão de nota fiscal eletrônica, que é o Sistema Gerencial G4. Desculpa aí que a tosse está demais. E é o Sistema Gerencial G4 da Digisat, sistema que eu acompanho, né, e mantenho aí dando suporte. E respeitou isso, o sistema dele usa o Firebird, usa algumas funções para emissão de nota, certificado eletrônico, etc. É importante conhecer a estrutura, não pode sair mexendo sem conhecer. Então a primeira coisa que eu faço, eu executo o Process Explorer, porque ele vai me permitir, baseado na experiência que a gente tem, no cuidado de entender a descrição, né, a companhia que desenvolveu o aplicativo, nessa coluna aqui. Esse aplicativo Process Explorer, da antiga SYS Internals, foi comprada pela Microsoft há muitos anos atrás, e aí passou a incorporar lá o staff lá de soluções da Microsoft ali, do tech da Microsoft. É sempre bom estar dando uma olhada ali. Tá vendo aqui, a gente tem várias funções no sistema, tá? Vários recursos, tá? Com processos rodando aqui na classe de serviços que rodam na máquina local. E a gente vai estar identificando aqui, ó, tarefas agendadas. Todas essas tarefas agendadas aqui, ó, estão rodando, tá vendo? Cinema Plus. Passa o mouse por cima, dá uma olhada no hint, command line que está aqui, command line dele, tá vendo? Passa, deixa o mouse parado para você ver o command line e ver a linha, tá vendo? Onde está o executável. Program File, Cinema Plus, tracinho 3.2c e por aí vai, tá? E aí a série de comandos que são executados aí no processo em si. Olhou isso aqui, né, já sabe que ele não pertence ao sistema operacional, tá?
Está marcado como tarefas agendadas. Então, qual é o primeiro passo? Mata a tarefa aqui, ó, Kill Process Tree. Mata a árvore de processo da tarefa. Não vai prejudicar o funcionamento do sistema operacional. Tá legal? Ó, Kill Process Tree. Se nesse momento o PC reiniciasse, ele voltaria com tudo. Eu estou apenas descarregando o processo que está residente na memória. Tá? O processo, todo o sistema, todo o aplicativo, toda a aplicação que roda, recebe um ID, né, do sistema operacional, e aí por aqui a gente vai acompanhando aqueles que são do sistema ou não. Há homônimos, serviços que rodam mais de uma vez, cada um executando uma determinada tarefa, né, um determinado recurso do sistema operacional, e quer conhecer bem isso aqui, passa o mouse em cima, acompanha o command line ali, para você conhecer esses processos. É delicado, é demorado, mas é um aprendizado que fica para a vida inteira enquanto você precisar executar, né, a manutenção em sistemas operacionais. Observa bem aqui, ó, que dá para ver inclusive o caminho. Se você não quiser acompanhar o hint, vem no Properties aqui, Propriedades. Aí você vai ter aqui o path dele, que é o caminho, tá? O command line aqui. Vendo que ele está na pasta home, né? Ó, você percebe automaticamente que ele não vai, ó, a chave que ele está chamando aqui no registro, você percebe que ele não vai sair assim, executando um aplicativo, por exemplo, né? O ideal é descarregar ele primeiro, aqui onde a gente está fazendo. Sempre, eu volto a frisar para vocês aí, sempre descarregando o processo antes, gente. Se não der para descarregar o processo, vai ter um outro procedimento. Isso aqui é o resultado desses 23 anos de trabalho aí direto, atuando em suporte nas mais diversas estruturas. O técnico que atua para determinados segmentos não tem a liberdade de formatar a máquina a todo momento. Tem estruturas que não comportam isso devido à quantidade enorme de processos e aplicações. Então vocês têm que tomar esse cuidado, tá? Que a maioria dos técnicos optam por formatar a máquina. Formatar não resolve o problema. Você percebe que esse processo aqui se reconstrói. Ó, formatar ele, em seguida vem um subprocesso. Ó. Qual é a solução nesse caso aqui? Simples. Vem aqui, suspende processo. Olha lá, ele criou um segundo processo. Vamos verificar se ele deixa suspender. Ó, o segundo processo não criou um subprocesso. Tá vendo? Suspendeu aqui, trata ele depois. Vamos devagar aqui, concluindo aqui a finalização dos outros processos. Tá? Max Computer Clean, também outra porcaria. Já entrou um outro subprocesso aqui, vamos suspender. Todos aqueles processos que derivam subprocessos, subrotinas, você suspende, não fica num jogo de cão e gato. Suspende o processo para tratar ele num outro aplicativo aqui, que é uma outra ferramenta que a gente usa para complementar o trabalho aqui. Matou o processo aqui, por isso a gente mata a árvore inteira, que é o Process Tree, para poder matar o processo e os subprocessos. Percebeu aqui, acompanhou aqui, né, que ele está se reconstruindo, suspende, deixa ele assim, ó, fica cinza, né, o background aqui fica cinza, para que você saiba que esse processo está suspenso. Ele não vai fazer nada no seu sistema enquanto ele estiver nesse estado aqui de suspenso. Ao mesmo tempo, ele não se reconstrói porque o aplicativo, o algoritmo entende que ele está residente em memória, então não executa novos processos, né, sobre o mesmo executável. Agora a gente volta aqui na pastinha nossa aqui, ó. Primeiro caso foi tratar com o Process Explorer. Agora a gente vai tratar com o AutoRuns, como o próprio nome sugere. Eu clico com o botão direito, gente, sempre bom executar como administrador, tá? Se estiver lá na central de conta do usuário lá com nível lá embaixo, aí não precisa se preocupar tanto com isso. Aqui, eu vou esperar carregar. Aqui embaixo, você vai ver aqui, ó, Escape to Cancel, ou seja, pressione ESC para ele cancelar o scan, mas o ideal é deixar ele fazer e dar ready aqui, que seria pronto. Pronto, escaneou tudo. Aqui você tem Everything, todo mundo, e aqui você tem as abas com as seções bem separadas aqui, ó, praticamente autoexplicativas. Logon, tudo aquilo que vai inicializar junto com o computador.
Seção do Explorer, tudo aquilo que se integrou, a API do sistema, janelas, navegador e etc. Inclusive navegador, o Internet Explorer, está interagindo e integrado ao shell do sistema. O próprio Internet Explorer, tarefas agendadas, olha quantas tarefas agendadas aqui, por isso você fica matando o processo e ele volta sempre. Na parte de serviços, aquelas aplicações que rodam em segundo plano e que você não consegue tirar, observa que aqui, ó, na descrição dele, na maioria das vezes, o desenvolvedor ele deu uma descrição aqui para enganar aquelas pessoas que têm o hábito de acompanhar processo. Veja, Memory Card Print, tá? Onde ele está rodando, ó. Então a gente está olhando aqui as seções, na própria seção de drivers, é bom dar uma olhada aqui também, tá? Vou explicar depois por que alguns aplicativos, embora esse aqui já foi detonado, provavelmente um antivírus, tá? Já foi detonado como driver, apesar dele ter essa extensão sys, ele pode ser perfeitamente executável, tá? Programado, escrito para funcionar e atuar a partir do conceito de drivers. A parte de codecs, que são aqueles plugins que ajudam lá a execução de MP3, MPEG, né, e por aí vai. A seção que executa no boot do sistema. Aqui, aplicativos que estão na linha de comando, como o Internet Explorer, como mecanismo padrão, e por aí vai. Tem explicações mais detalhadas aqui nessa seção aqui, mas mais à frente a gente comenta isso aí, não vou entrar em detalhes agora. Bom, bacana é vir por seção, depois dá uma olhada. Por que eu não venho todo mundo aqui? Porque aqui eu vou dar um Ctrl D, ou botão direito, para deletar aqui, ó, Ctrl D. Tá? Mas eu gosto de ir pelo atalho, que facilita bastante o trabalho. Mas se eu for por aqui, eu vou dar um Ctrl D, barra de espaço, que já está selecionado aqui o sim. Tá? Eu tenho que ficar clicando aqui um a um, tá? Para selecionar novamente. Quando eu venho aqui, não, por seção, eu já vou direto aqui, ó. Ctrl D, ele pula para o próximo, com o mouse clicando aqui, e eu estou atento às seções. Bom, o cliente, por isso que eu falei que é importante conhecer a estrutura do sistema operacional. Componentes instalados. A maioria desses aplicativos de terceiros e os que atuam na classe de malware, worms, eles utilizam ferramentas do sistema operacional para disparo de e-mail e etc. Tá? Apesar da descrição aqui, todas estarem apontando para o Windows Mail, observa que cada um tem, tá vendo aqui, ó, uma entrada diferente aqui, ó, para iludir. Exatamente. Você pode descarregar todas essas aqui sem problema, tá? Deixa aí essa seção aqui sem nada, tá? Beleza? Aquele mecanismo lá que é o Desktop Search, tá? Esse Easy Speed Check aqui, que é uma porcaria, tá? O Google Chrome, que não é o Google Chrome, é o Cross Browser, na verdade. Bom, olhei a seção, posso até vir aqui a verificar se algumas dessas vão se reconstruir. Observa, clicou aqui, ele vai rodar de novo, tá vendo? Tá fazendo um scan novamente, para você acompanhar se não está fazendo um trabalho aí em vão, se em seguida ele não vai reconstruir algum processo. Observa aqui, desculpa aí, gente, os processos não se reconstruíram, o que nós fizemos se efetivou. Aqui a gente vai tirar, tá vendo? Algumas chamadas que estão com o PET aqui, com aviso de arquivo não encontrado, file not found, não tem mais efeito nenhum. Se é uma coisa importante, o sistema procura reconstruir, se não, basta apenas descarregar. Tá? Ctrl D, você está indo direto, incidindo direto no regedit e limpando lá, tá, gente? Por isso que eu acho bacana esse aplicativozinho aqui, simples, leve, gratuito, tá? Do próprio fabricante, desenvolvedor do sistema operacional, então tem aí uma probabilidade de sucesso muito grande. Vou tirar só esses detalhezinhos aqui bobo, porque eu sei que o usuário não vai trabalhar com isso. Lembrando aí, galera, que isso aqui é do Skype, né? Lembrando aí, galera, que é bem
interessante, é importante vocês conhecerem a estrutura do sistema operacional. Aí você fala assim, por que não dá um select all aqui? Não, não dá para fazer isso. Isso aqui é a solução um a um mesmo, porque você não pode, dependendo do que você remover aqui, o sistema operacional pode não iniciar normalmente, ou faltando algum recurso. Então a gente está caminhando aqui. Esse vídeo é de extrema importância para os profissionais da área, tá? Se você puder aí atenção especial, pede pessoal aí de suporte aí, equipe, para dar uma olhada no vídeo, para aprender mesmo. Isso aqui é um laboratório que acontece em tempo real. Às vezes você está num curso, não dá para ministrar um curso numa situação assim, porque como é que você vai preparar a máquina? Se bem que é fácil impregnar uma máquina, né? Porque hoje a internet é terreno fértil para isso. Mas fica complicado porque você nunca vai se aproximar tanto da situação do dia a dia, por mais que você se esforce. Aqui não. Aqui é uma situação real. Está limpando aqui enquanto eu vou falando. E na situação real você tem a oportunidade de colocar aí os alunos de frente com aquilo que basicamente eles vão encontrar no dia a dia. Tudo que está file not found aqui a gente vai tirar, tá? Deixou só o básico, tá? Isso aqui que vocês estão vendo aqui, algumas chamadas aqui são do Office e essa aqui é do assistente que dá lá a identificação de rede, etc. e tal. Na parte de serviços, a gente está limpando aqui também. Parte de Google, eu não gosto de nenhum aplicativo de terceiros que fica mantendo aí recursos para prender o usuário ao uso do determinado aplicativo. O conceito de liberdade é bom quando ele se aplica inclusive aqui, né? No universo digital. Tem que ter liberdade para escolher sua aplicação, seu buscador e por aí vai. E o papel do profissional de TI é promover e manter garantida essa liberdade. Pessoal que às vezes é de sistemas aí de automação e tal, faz falta um técnico conhecer isso aqui, pode agregar muito aí ao seu trabalho. O cliente não quer formatar a máquina, ele não quer ter o trabalho de instalar sistema, instalar tudo, então se o profissional estiver munido desse conhecimento, ele vai prestar um serviço de qualidade e aí vai poder ajudar melhor o cliente dele, tá? Na parte de drivers, dá uma olhada, não dá para saber 100%, embora já peguei muitos casos em que o driver, o arquivo malicioso com a extensão se esconde aqui dessa seção, aí nós usamos outra ferramenta para poder localizar. Mas dá uma olhada aqui no desenvolvedor, descrição, no publisher e no path dele, tá? Para a gente não correr risco aí de manter aí um processo aí sem conhecer aí, ok? Aqui está terminada essa sessão de codec que a gente tinha passado, está tranquilo, imagem head, head aqui, não, ok. Aí, everything, você vai ver aqui todas aquelas sessões por onde nós passamos. Você observa aqui que eu vou rodar aqui de novo, cliquei aqui no refresh, refreshzinho vai me dar a visão real agora, depois da minha intervenção. Então, bacana é passar o olho aqui rapidamente e olhar se não passou nada despercebido, tá? Nenhum caminho aí que você deixou a desejar, tá vendo aqui, ó? Verifica, legal aqui, ó. A gente não tinha passado por aqui, porque não chegamos a executar essa sessão aqui. Então, vamos lá. Então, é bacana sempre, mesmo executando, ó, aqui de novo, ó, na parte de drivers, tá vendo? Super clique escondidinho aqui. É sempre bom, mesmo passando aí sessão por sessão, dá uma olhada aqui depois, tá? Acompanha. Esse provider dele aqui é o catálogo, a gente vai dar um reset no catálogo do InSoc depois, mas isso aí tem que reiniciar o computador. O comando é, se não me engano, netsh espaço InSoc, né? Espaço / reset. Depois a gente vai acompanhar isso aí. Vou fazer agora porque eu teria que reiniciar o computador. No momento eu estou numa intervenção, não vou poder reiniciar. Bom, a gente concluiu aqui essa parte. Usamos até agora
Process Explorer, tá? Matamos alguns processos aqui, os que não foram possíveis de matar, finalizar, a gente congelou, suspendeu, fomos lá no AutoRuns e executamos lá. Eu posso vir aqui e matar o processo, como eu limpei o AutoRuns, não existe chamada mais para ele, provavelmente ele estava executando como serviço. A gente vem aqui, ó, porque ele não se reconstrói mais. A gente já está meio caminho andado. Se a máquina reiniciasse agora, já estaria garantido aí o uso tranquilo, com algumas exceções. Que exceções são essas? Precisamos de algumas ferramentas ainda. Ó, observa que todo momento eu trabalho aqui no Process Explorer e não fecho. Evito fechar porque posso precisar voltar nele. Não sei se o termo certo é hijack this, mas se for, se não for, vocês me perdoem aí. Hijack this ou reject this. Aí você abriu o reject this, né? Vem aqui, ó, fazer apenas somente um scan no sistema, né? Isso aqui é bacana porque ele pega algumas modificações no arquivo host também, tá? Algumas modificações no Internet Explorer, tá vendo? Ó? Mecanismo de busca do Explorer tá aqui. Então é bacana você vir aqui, ó, não dá para dar um select all também, tá? Então é análise caso a caso, comando a comando, vai verificando aqui. Browser Helper Object, as classes que forem browser, ele não vai conseguir limpar. Vou marcar aqui essas classes aqui, apesar disso aqui ser Java, mas essa aqui sem nome e sem inscrição, ele não consegue limpar. Vou marcar apenas para que você veja qual a mensagem que a gente vai ter aí de retorno. Basicamente aqui todas as chamadas que foram feitas lá estão aqui também. Só que aqui um pouco mais de profundidade aqui ele consegue chamar certos recursos. Marcou o que você quer, analisou todo mundo, vem aqui embaixo, Fixed Checked, é o que está marcado no checkbox. Bacana, mesmo que você não queira se tornar um programador, tá vendo? Ele já está avisando aqui, tá? Fecha todas as janelas do Explorer e tal. No rodar aqui, normalmente ele traz de volta as classes Helper Browser Object. Browser Helper Object, né? Tá? Concluindo o que eu estava falando, mesmo você não querendo se tornar um programador e tal, é muito importante, é válido o conhecimento em programação, tá? Muitas mensagens de tela, muitos erros, você consegue debugar, ou seja, entender o processo ali e ajudar mais o cliente. Qual é o próximo passo agora? Eu posso usar o ADR Cleaner para ajudar a limpar ali registros, chaves, que é bacana também. Ele não precisa de instalação. Executou, ele atualiza a sua base de dados. Se for antigo, ele vai avisar, vai baixar. Mas as novas versões já fazem esse download aqui do banco de dados. Tá? Ele mesmo sozinho vai lá no servidor, baixa as funções lá que ele, os tipos de ataques e tal que ele conhece. Empresa francesa, então francês e inglês aí vai ser comum. Aceita os termos e executa ele aqui. O ADR Cleaner, tá? Ele é desenvolvido pela Blip Computing. É sempre bom vocês pelo Explode, mas o site que distribui é o blipcomputing.com. É sempre bom vocês estarem olhando, dando uma olhada lá na ferramenta, vendo se tem novidade e tal. O funcionamento dele é básico, ó, clicou no botão examinar, depois vai acender o limpar, vai te dar um relatório. Isso, básico, simples. O que ocorre aqui é que no resultado aqui embaixo ele separa por seções também, como nós vimos lá no Process Explorer, no AutoRuns. Dá para você acompanhar, verificar se todos os processos realmente são maliciosos, são nocivos, para que não haja aí o erro, aí, por exemplo, do CCleaner, que tem uma heurística complicada e identifica alguns processos que não são nocivos do sistema, como potencialmente perigosos, e aí pode ser complicado. Então deixa a pesquisa genérica rolar, ela vai rolando aqui, enquanto isso você não está proibido de fazer outras coisas. Dependendo da estrutura do computador, é claro, processador, memória e por aí vai. Se está no Celeron, um processador pode ser um Sempron da AMD, são processadores single process, então não adianta rodar mais de um processo sobre eles que eles não vão suportar.
No meu caso ali, eu estou numa situação basicamente parecida. Meu processador também não é muito bom, tá? Estou num scan aqui. Você observa que na parte de serviços já foi encontrado 3 serviços. Observe bem que mesmo depois de eu ter usado o Process Explorer, AutoRuns, depois do HijackDisk, eu ainda tenho elementos que não foram identificados lá. Isso é bacana você olhar como é importante combinar bem o conjunto de ferramentas. Tá? Eu sempre tenho a atenção de estar reunindo, são ferramentas que na maioria das vezes rodam de forma portable, né? Portátil, ali você pode carregar num pendrive, pode botar num HD virtual, e aí diante da máquina do cliente executar. Eu estou numa sessão remota, né? A gente usa uma licença paga do TeamViewer, e eu já deixei lá, porque já tive executando serviços nesse equipamento, então eu já deixei uma pastinha de suporte com as ferramentas que eu preciso ali dentro de uma pastinha útil, com as coisas que eu usei tanto para o andamento do trabalho do cliente, quanto para a minha manutenção. É bacana vocês criarem esse comportamento, é uma regra que eu tenho desde que comecei a atuar nesse ramo, e tem me ajudado muito, saber que ao chegar na máquina, se eu mexi, se ninguém alterou nada, os arquivos de trabalho vão estar ali à disposição. Né? Enquanto está fazendo o scan aqui, eu vou comentando aí, vai ficar longo o vídeo, não tem como ser diferente. Né? A intenção aqui é promover conhecimento de fato, né? Não meramente olhar na internet uma dica e seguir, é entender o porquê que essas coisas estão acontecendo. Tá? Nas sessões aqui, você vai vendo quantas chaves de registro existem. Ó. O aplicativo poderia, de acordo com cada função, ser reconstruído perfeitamente. Então, ó, ele inclusive checa aqui o Internet Explorer, ele checa as variáveis do Firefox e do Google Chrome. Tá ok? Eu ia falando o seguinte, que é extremamente importante, daí eu ter falado da questão da programação, entender um pouco de linguagem de programação, né? Qual é as mais comuns, né? Por quê? A gente vive num tempo que não tem mais, com a mesma incidência, aquele vírus que vem detonar, destruir. Todo mundo está atrás de duas coisas, e todos os dois caminhos, os dois desejos aí, é adquirir informações. Né? No caso dos criminosos do setor financeiro, o que eles querem é dados de banco, print screen de tela, de senha, ou até enviar uma página fake quando você solicita o endereço de uma instituição financeira, de um banco, e com isso invadir, promover saques, etc. E a outra é uma ferramenta muito usada pelo Google, pela gigante Google, que faz isso não de forma criminosa. Ela avisa quando você vai executar o Google e, por exemplo, você está com os cookies de sessão desativado, que o navegador, o sistema do Google, precisa dos cookies de sessão. Então você já deve ter observado que quando você abre uma janela de navegação, de busca ali, por exemplo, do Google, e você coloca ali, eu vou dar um exemplo prático, bicicleta. Você vai fechar, vai fazer outras coisas, quando você voltar num site de compras, uma loja virtual, vai aparecer para você a sugestão de bicicleta. Por quê? Porque todos os sites, todos os mecanismos de servidores, todos os scripts fazem rastreio de cookie de sessão e leem ali o resultado de suas pesquisas, e em cima desse resultado eles oferecem um produto. Então as empresas começaram a perceber que isso era um mercado. Então o que elas fizeram? Empresas como Baidu, que é uma chinesa, né, até onde se sabe, pelo que eu sei, é uma chinesa que contratou programadores brasileiros para fazer um antivírus, mas que na verdade o que eles querem é um aplicativo no seu computador. A exemplo do PSafe, que já não se vê muito mais, não sei se é do mesmo desenvolvedor ou não, eles querem isso, eles querem coletar informações, esse é o mercado. Descobriu-se que o Google se agigantou muito vendendo esse serviço. Já concluiu aqui, desculpa aí, eu estou comentando demais, né? Mas esse serviço que é o grande vilão da história, né? Aí eles fazem o quê? Eles começaram vamos clicar aqui em limpar, e aguardar, ele vai dar um aviso aqui, tá?
eles começaram a criar um mercado onde se vende estatísticas de consumo, de acesso, coisas que são um serviço, né, buscado, contratado por empresas que desenvolvem aplicações, que desenvolvem aparelhos eletroeletrônicos, né, e afins, entre outros, né, utilidades para o lar e etc. O que um fabricante quer, né, que seria a informação privilegiada para ele, é saber quantas pessoas, em quantos lugares, em quais países comprariam aquele produto, ou estão procurando um produto parecido. Tá? O que o ADR Cleaner me pede aqui? Ele me pede para eu reiniciar o computador, para em seguida ele concluir algum comando ali que ele não pode concluir em função de ter que reiniciar o computador. Eu não vou reiniciar por eu estar remotamente, apesar do que o TeamViewer me permite o comando para esperar o parceiro. Eu não vou fazer isso agora, eu vou abrir aqui o navegador. Já não corro tanto risco, a vez que a página inicial já até voltou para a página padrão, né, do Explorer, que é o site da MSN, da Microsoft. Né? Quem é antigo como eu ainda tem um e-mail @msn.com, eu me orgulho disso, é e-mail antigo demais. A gente está aqui, ó, abrindo uma página do Google. A gente vai pegar uma ferramenta aqui, tem sido muito eficaz também. Ela tem a forma gratuita dela. Nada é 100% garantido, né? A partir do momento que você tem que saber o que você está procurando e a ferramenta que você já testou em outros ambientes, já conheceu o seu funcionamento. Então, a partir daí você se orienta para... Tá vendo? Rodou aqui. Tá? O que nós temos aqui de cara no home do Malwarebytes? Você tem aqui, ó, Free Version Download, uma versão gratuita, que faz muito bem seu papel, tá? Pode baixar tranquilo, não tem instalação embarcada. Aquilo que eu vinha falando no começo para vocês, muitos desses desenvolvedores de soluções ou de coleta de informações de aplicativos maliciosos, malware, o que eles fazem? Eles pagam por cada instalação que é feita do seu aplicativo. Isso aí trouxe inúmeros problemas. Até a Oracle, que a Sun fazia, a Oracle passou a embarcar lá a barra do ASCII, barra do Yahoo, nas suas instalações por demanda. Aquela instalação que você baixa um executável pequenininho e o executável então conclui o download e instalação. E é bom ficar sempre atento ali. Esse no nosso tempo, esse tem sido um grande problema. Tá? A gente tem uma legislação fraquíssima no âmbito do universo digital no Brasil. Ela está evoluindo, mas ainda muito lentamente. E até que o país, em termos, né, de legislação, se fortaleça nesse âmbito, nesse campo, a gente vai ter que... isso gera um mercado de trabalho para o técnico? Depende, porque até que ponto você vai dar garantia do serviço que você executa e por qual período essa garantia pode se estender dentro da legislação de prestação de serviço. Então, se você executou um serviço, que é esse que eu estou fazendo aqui, removeu tudo e tal, e não tem um contrato de valor mensal fixo, você vai ter que dar uma garantia. Essa garantia tem um prazo, né? E você não tem garantias nenhuma, como prestador de serviço, que o cliente ou algum usuário lá no ambiente dele vá acessar os mesmos lugares. Parte-se do princípio que todas essas porcarias que entraram, esses malwares, esses worms, eles vieram a partir do clique do usuário, né? O usuário consentiu clicando em alguma coisa. Então você não tem como evitar isso. Não dá para botar um firewall que bloqueie tudo, porque o usuário precisa usar o computador e as ferramentas que a internet possibilita, e-mail, né, redes sociais e tal.
E, então você não tem garantia de que isso não vai ocorrer no minuto seguinte, se virar as costas e por aí vai. Por isso, o meu conselho é que todos clamem, comentem, briguem por uma legislação mais eficaz nesse campo, para que as empresas que praticam isso, elas possam ser processadas criminalmente, como acontece em alguns países, onde você não se pode mandar um e-mail que ele não seja solicitado ou que não haja um contato prévio que justifique o envio daquele e-mail em determinada quantidade, para que não seja caracterizado como spam, aquele e-mail indesejado. O Comitê Gestor de Internet no Brasil, CERT-BR, NIC.br, tem avançado muito na sua política anti-spam, mas ainda o país carece de legislação, né? Então é preciso estar sempre atento a isso aí. Se você atua nessa área, o que a gente recomenda? Aperfeiçoe suas ferramentas, seu mecanismo de trabalho e procure estabelecer contratos de suporte mensal para que você tenha subsídio e possa prestar um bom trabalho. Se não, dê ao cliente a garantia que lhe é devida de acordo com a legislação pertinente. Bom, executamos aqui, vou desativar isso aqui, o checkbox que seria ativar o trial. Embora eu recomendo que você ative o trial, conheça a ferramenta é boa, vale a pena a aquisição da versão paga, só que ganhando nada para fazer isso, mas só avisando que quando a ferramenta ela atende, né, dentro do tempo em que nós estamos, ela atende aos ataques, às ameaças desse tempo, vale a pena você manter uma assinatura paga, né, e dar garantia ao cliente. Ao executar o Malwarebytes, ele faz automaticamente uma atualização da sua versão de banco de dados, né, com as suas definições ali que ele tem, e é através delas que ele vai identificar as pragas. Deixa ele executar até o final. Quando ele terminar aqui, ele vai dar o release dela aqui, a data, onde está esse label aqui, ó. Isso aqui é um label, tá, gente? Em programação, todos os textos que você está vendo aqui, tá, em programação, eles são chamados de label. O componente aqui é chamado de label. Por isso, eu falei para vocês de terem uma noção aí de programação. A programação orientada a objeto, né? Quase todas hoje são orientadas a objeto, com raríssimas exceções. Elas têm objetos, né, que são os componentes, as VCLs, no caso de quem programa em C, C++, Pascal, Java. Você tem aqui os componentes e toda vez que você vê um texto assim, são labels. Pode ser label que atue como link, dependendo do componente que ele está usando, se próprio ou de terceiro, se o próprio componente nativo da ideia que ele está usando para desenvolver e tal. Olhando um programa assim como nós estamos vendo esse aqui, uma tela, né, uma GUI, Graphical User Interface, não dá para saber de cara. Até dá, mas aí requer mais conhecimento, mas não dá para saber qual a linguagem foi usada. A gente tem uma noção, mas não dá para saber. Mas de acordo com a experiência, aí, você vai adquirindo conhecimento e vai dar para entender bastante aí desse universo. Bom, tem que deixar rolar, isso aqui vai depender da velocidade de internet que o cliente tem. Eu estou no meio de uma gripe, vocês me desculpem bastante aí. Às vezes que a gente pigarreia, que a gente tosse, para não cortar o vídeo, para não fazer edições aí, que eu quero deixar o vídeo real, como a gente está produzindo aqui em tempo real. Vocês desculpem as tosses, etc. Tá? Então, você que está acompanhando o canal aí, que está olhando as coisas que a gente vai postando, a gente está postando mais coisas relacionadas à nossa área de atuação direta, então às vezes você vai ver alguns vídeos dessa natureza, outras vezes do sistema operacional, outras vezes do sistema de automação que a gente trabalha com ele também. Ainda vou adquirir um microfone com botão de mudo aí. Então, enquanto isso não acontece, você vai perdoando a gente aí. Concluindo a atualização aqui, vamos aguardar.
Importante aí você que está acompanhando o canal, que é de uma revenda também, que mantém aí clientes, suporte ao sistema gerencial G4, G5, administrador G4. É bacana você apresentar esse vídeo ao seu pessoal de trabalho, de suporte, ver aqueles que se destacarem aí, para que eles também atuem junto ao cliente, você possa estender seu contrato aí, além do contrato de manutenção do sistema de automação, estendê-lo aí à área de TI, né, manutenção de sistemas de informação. Bom, atualizou aqui, formato americano, ano, mês, né, e dia. Então a gente está aqui mês 6, ano, mês 6, dia 9, ok? Verificar agora, clicou aqui, aguarda esse espaço aqui, por mais que eles demorem, nosso vídeo fique um pouco longo. Nesse momento aqui você pode fechar o navegador, as ferramentas que nós precisávamos usar foram todas usadas, baixadas, etc. Até para que o aplicativo execute bem aí a sua varredura, né, é bacana você fechar as aplicações que estiverem rodando. Isso torna o processo de varredura um pouco mais eficaz, né, mais rápido. Então ele verificou aqui uma pré-varredura, agora está fazendo a varredura na memória, aqueles aplicativos e processos que estão residentes. As ameaças encontradas, ele vai detectando aqui, observa que nós estamos em memória, e em memória já foram identificados esses processos aqui, tá vendo? Lembra que eu falei do reset, o ISOC lá? Dependendo do trabalho que ele vai fazer aqui, nem vai ser preciso, ó. Execute, né? Tá aqui, tá? Ele vai mexer no provider ali. São DLLs que ele já identificou aqui. Então, a cada vez que ele vai achando, detectando aqui objetos com as análises baseadas na versão do banco de dados, por isso que é importante fazer o download, atualização da versão de base de dados, com base nas informações ali catalogadas, ele vai identificando e relacionando aqui, tá? Pode se pausar? Pode pausar a verificação, fazer depois, continuar e tal, mas o bacana é deixar aí até o final, no momento em que o cliente não esteja precisando usar a estação de trabalho, o servidor e por aí vai. Observa aqui, ó, que dos 11 itens que ele achou, tá vendo? Inclusive aquele arquivo, nesse caso aqui, ele já achou o arquivo que nós descarregamos, a chamada dele, mas o arquivo continua lá. Corrente Ctrl 7, ó, são chaves que normalmente você não vai olhar no registro. Já está verificando os arquivos de sistema, então já está dentro da pasta, verificando o Office, pasta da própria pasta do Windows, etc. Eu sei que o vídeo vai ficar um pouco longo, a gente está caminhando aí para um tempo já considerável, né? Mas acho que vale a pena você acompanhar aí, assistir. Já achamos 14 objetos, né? E aí a gente está acompanhando aqui, ó. Sempre bom ir dando uma olhada, para você verificar aqui, ó, quais os processos ele está localizando, né? Onde ele está sinalizando, a localização dele, por aí vai. Aqui vai ser removida não só a localização, a chamada, mas vai ser removida também o caminho e o próprio arquivo em si. Aguarda a conclusão da etapa de verificação do sistema, depois tem a análise heurística ali, que é o resultado final, onde ele vai produzir ali a tela para que a gente possa enviar para a quarentena e depois excluir e limpar a quarentena. 21 itens já foram encontrados, sempre rolando lá embaixo, tá, gente? Os últimos sempre ficam no final, ó, câmera plus, a gente tem aqui, tá vendo? Alguma coisa rolando. Não dá para dar uma propriedade aqui, expandir e tal. Isso aqui não é possível. Mas você pode fazer, trazer para o lado aqui. Mas não vai ajudar muito. Ó, já achou mais, inclusive. Tá aqui. Dá ok aqui. Estamos em 21. A gente precisa aguardar a análise ser concluída. Esse vídeo é
todo baseado em áudio, tá? Então, não adianta que não tem outro jeito de fazer isso. Ó. Vou clicar numa nota autoadesiva aqui. Aqueles que estiverem sem áudio, estiverem acompanhando aqui. Este vídeo, desculpa a falta de acento, estou no Mac, combinar a tecla aqui, agora vai ser um pouco complicado. Este vídeo, você que está sem áudio aí, ó. Pra galera que tá olhando o vídeo aí, não entendeu nada, aguardando a análise dele aqui, fechar aqui. Fechar. Vou botar aqui do lado. Ok? Você observa, ó, tô arrastando aqui só para visualizar melhor ali o... Vocês visualizarem melhor ali. Aqueles que estiverem aí assistindo, né, tentem sempre atualizar o antivírus. Não adianta que botar e trocar o antivírus. Eu já tive a Avast lá, agora estou usando o da Microsoft mesmo. Agora, bem rapidinho. Peraí. Isso. Calma aí, gente, que até me perdi do que eu estava falando. Opa, não sei que estava, mas está no comecinho aqui ainda. Não adianta ter pressa aqui, porque não vai rolar aqui. Eu dependo de todas essas etapas aqui concluídas. Né? Todas as que estiverem ticadas assim, tá? Esse símbolo de verificar e tal, elas realmente foram verificadas. Ele começou aqui, buscando atualização para ele, concluiu. Fez uma pré-varredura, concluiu. Verificou a memória do sistema, memória virtual e tal. Aqui nós iniciamos a verificação, aqui ele verificou o registro do sistema operacional. Aqui ele está verificando o sistema de arquivos que estão tanto relacionados ao sistema operacional quanto qualquer outra aplicação rodando aí. Tá? Então, verificando todo o sistema de arquivos do computador. Observe que aqui eu estou atualmente que ele está verificando propriedade, local, tempo. Por aí a gente caminha devagarzinho. Vamos lá. Temos que aguardar, não dá para eu pausar o vídeo e continuar depois. Até gostaria de pausar para pegar você já no final. Já. Talvez eu depois faça uma edição e corte esse pedaço aqui, onde eu estou aguardando, e leve direto para o final. Mostre já como seria editar, né, sem esses comentários todos que eu estou fazendo aqui. Eu vou, assim que terminar aqui o vídeo, né, vou procurar subir esse vídeo o mais rápido possível para o canal. E aí você acompanhando lá, não esquece de dar um joinha lá, curtir, é muito importante isso. A gente que trabalha com canal do YouTube, a gente sabe que a divulgação do canal se dá assim, com compartilhamento, com curtição. Então compartilhe o link para um amigo, para um técnico, para um profissional da área, porque esse conhecimento vale ouro. No mercado atual ele vale ouro. Vamos aguardar. Essa etapa aqui é que depende muito. Depende muito, mas muito mesmo da
paciência do técnico, saber que o processo está acontecendo. Tem dúvidas? Vai ali embaixo onde está marcado ali, objetos detectados, e verifica ali se está havendo mudança. Se estiver havendo mudança, a gente vai promover isso aí depois, né? A gente vai dar uma olhada nisso aí, acompanhando ali, ó, ver as ameaças identificadas e por aí vai, tá? Tá quase terminando? Não, tá bem no finalzinho. Vou aguardar um pouco. Observem aqui, ó, 34 objetos já identificados. A gente pode clicar aqui à vontade, não atrapalha o desenvolvimento da análise heurística, tá? Apenas a gente vai vendo os caminhos aqui, acompanhando. De onde é que surge a confiança na ferramenta, quando você conhece os processos? Você vai olhando aqui, ó, você vai vendo que os caminhos não apontam para nenhum aplicativo, nenhum recurso do sistema, a não ser aqueles que você realmente quer remover. Isso isso dá mais confiança no uso da ferramenta. Você sabe que pode usá-la com certeza. Há casos que a ferramenta não é suficiente para detectar tudo, apesar disso não ser um aviso, né? Nesses casos, você vai ter que usar outros recursos, outras ferramentas, né? Como um Live CD, que é um CD de boot, alguma coisa que você possa executar no sistema operacional na parte de boot antes do sistema carregar e limpar por aí manualmente, né? Por aí vai. A gente está caminhando aí, ó, quando ele terminar aí, a gente vai concluir ali, né? Vou mostrar a vocês como é que é essa parte de conclusão. Eu vou deixar essa etapa aí, provavelmente eu vou cortar essas etapas. Vamos aguardar o processo concluir. Isso depende muito da quantidade de processos, mas também da capacidade de processamento da máquina. Tá? Observe que eu estou com uma máquina, eu estou com um computador com processamento relativamente baixo, né? Se comparado aí com as arquiteturas que existem no mercado, os processadores e tal. Até as minhas funções aqui, você pode observar, vou dar uma exibição aqui, vou exibir aqui a propriedade do sistema, para que você tenha a exata noção que a demora não significa necessariamente que o processo não esteja acontecendo, tá vendo? Estou numa máquina que é um Celeron, tá? Tem uma capacidade de 1.8 GHz e tem 4 GB de memória, um sistema operacional de 32 bits. Isso justifica essa demora e a necessidade que nós temos de esperar, tá? Então é muito importante aí o técnico entender isso, entender a arquitetura que ele está trabalhando. Ó, todos os itens foram removidos, tá? Foram salvos lá. A gente vai agora estar executando o reinício do sistema. Eu vou fazer de tudo para não encerrar o vídeo antes de voltar, né? Para que fique bem claro aí para todo mundo os recursos aí que a gente adotou. Então vou mandar aqui reiniciar. O outro também está no reinício aqui atrás. Eu vou usar uma função só de reinício para os dois casos. Vamos lá, reiniciar. Normalmente, uma das funções do TeamViewer, quando a máquina que você está acessando ela reinicia, uma das funções do TeamViewer é perguntar se você quer esperar pelo parceiro, né? Então a gente pode estar dando o comando de reiniciar aqui, reiniciar,
e ele pergunta se eu quero. Em alguns casos ele pergunta e outros não. No nosso caso aqui, ele não perguntou, tá vendo? Não tem importância, o ID do cliente está aqui, tá? A empresa chama-se Simone Tortas. O ID do cliente está aqui. Eu posso, como eu tenho ele registrado aqui, a gente usa uma versão paga do TeamViewer, como eu tenho ele registrado aqui, eu vou saber quando ele voltar, o TeamViewer vai ficar online, ele vai aparecer para mim aqui. Tá? Quem não dispõe desse recurso, entra em contato com o cliente, pede lá para ativar o seu software de acesso remoto novamente, tá? E aí a gente vai caminhando aí lentamente. Não são todos os clientes que a gente tem a liberdade de colocar um TeamViewer host assim. A maioria a gente tenta colocar para facilitar bastante, mas a gente vai tentando aí na medida do possível e estabelecendo o TeamViewer em cada um dos clientes. Eu estou aguardando a sessão de acesso remoto, né? Você vai observar aí que a gente está aqui monitorando aqui, ó. Aqui a máquina do cliente voltou, tá aqui, ó. Significa que eu já estou pronto para conexão. Vamos voltar lá agora e vamos ver como é que o sistema operacional carregou. Lembra que eu havia mostrado que o sistema operacional estava carregado, com muitas funções e tal? A gente vai verificar aqui agora como é que ele está. Estou tentando fazer conexão lá, provavelmente o sistema operacional está carregando suas funções ainda. Como eu mostrei ainda há pouco, o processador é um Celeron, então tudo vem mais lentamente. Ó, observe que a conexão já até caiu. Vamos tentar de novo aqui. Estava rodando lá o Firebird e tal, então a gente vai verificar aqui se é isso mesmo, se caiu a conexão. Vamos verificar aqui agora se tudo correu bem. Senão a gente vai tentar a conexão aqui, verificar se o PC está disponível aqui, ó. Olha lá, o PC continua aqui, tem conexão. Por alguma razão a gente não está conseguindo conectar, mas isso não quer dizer que não tenha conexão. Vou cancelar aqui a conexão. Vamos tentar novamente. Olha lá, ok. Apareceu a tela para colocarmos a senha. Ó, autenticação recusada do lado de lá já. Vamos voltar de novo. Não sei se tem alguém interagindo no PC. Vamos verificar aqui agora. O PC já reiniciou lá. Provavelmente, não sei se ele foi desligado. A gente vai verificar lá se o PC desligou, se realmente desligaram o computador ou não, se tem alguém no ambiente lá ainda. Pelo jeito, não. Pelo jeito, o PC foi desligado mesmo. O expediente lá vai até as 8. Pedi para que deixasse ligado, mas não foi possível. Vamos aguardar um pouquinho aí e verificar se o PC volta lá normalmente. Se não voltar é porque alguém desligou lá o PC e aí a gente não vai poder fazer o acesso remoto como nós queríamos. Bom, pelo jeito não vai voltar. Bom, mas o vídeo está aí, foi feito, só não deu para mostrar o final, que seria o resultado aí da nossa intervenção, mas fica aí a dica, pessoal aí de suporte, aproveitar bem o vídeo aí, parece que voltou, opa, voltou aqui, opa, vamos voltar lá, bacana, voltar lá e acompanhar lá, pelo menos para mostrar o final aí, se ficaria a desejar se não pudesse mostrar aí o resultado final, né? Vamos lá, a autenticação correu bem, já estava na seção do TeamViewer, por isso ele... Bom, Firebird terminou, gerou um erro aí, vamos verificar por que o Firebird não carregou. Deu um erro ali.
Vamos entrar no painel de controle aqui. É imprescindível que o cliente use o Firebird, que é a gerenciador de banco de dados lá. Então vamos entrar aqui, por isso que é importante conhecer o ambiente, tá, gente? Importantíssimo mesmo conhecer o ambiente. A gente vai abrir aqui o Server Manager no painel de controle, Firebird 2.0 lá que está sendo usado. Verificar se ele vai carregar aqui, ó. Ver se ele carrega o Firebird Manager, o Server Manager. Bom, carregou, mas carregou sem, tá, nenhuma função desconhecida. O que a gente vai fazer? A gente vai corrigir essa falha do Firebird, tá? Um recurso legal, eu não mostrei para vocês aí antes, tá vendo? A gente está aqui ainda com algumas daquelas aplicações que foram removidas, as chamadas delas ainda estão aqui. Então, o bacana agora é abrir o navegador, tá? Pode escolher o navegador do cliente aí, o Explorer mesmo, pode ser o Explorer, tá? O bacana é abrir o navegador do cliente, baixar uma ferramenta chamada Revo Installer. Essa ferramenta é muito legal. O cliente usava também o Google Chrome. Vamos verificar se o Google Chrome está rodando. Vamos pegar aqui, abrir aqui uma página do Google, verificar aqui detectando as configurações proxy e tal, verificar se o navegador está apto. Se não tiver, espera ele carregar, né? Se ele carregou, vai carregar a função aqui, ó, opções da internet, vai na guia conexões, vai aqui, ó, configurações da LAN, verifica se está tudo ok aqui, se não está marcado servidor proxy aqui. Se tiver tudo ok, cancela e aguarda a resolução aí do endereço. A gente tinha um problema de ISOC lá, e isso foi resolvido também com o utilitário que nós usamos. Então a gente vai verificar aqui se tudo corre bem, tá? Detectando as configurações proxy ainda. Vamos deixar ele seguir em frente ali. Eu não estou vendo aqui, ó, o Google Chrome, tá vendo? Provavelmente ele não está aqui, não quer dizer que ele não esteja na máquina. Se o cliente tinha ele, vamos tentar localizá-lo aqui. Alguns falsos aplicativos aí, como aquele que simula o Google Chrome, na verdade não é. Eles acabaram sendo removidos no processo. E o bacana é isso, ó, não dá para executar a ferramenta e simplesmente sair de cena. Tem que checar, tem que verificar se deu certo, tá? Isso é extremamente importante. Vamos verificar aqui. Opções da internet. Deixa eu fazer um teste aqui. Configurações da LAN. Deixa eu tirar esse... A conexão acho que caiu lá. Ou caiu, ou meu navegador... não caiu não. Meu navegador é que está... Ó, a gente está rodando outras instâncias dele aqui. Ó. Vou rodar aqui outra instância do Explorer. Uma das vantagens é que ele abre múltiplas instâncias, como os demais navegadores. A gente pode perceber se uma instância congela, trava, a gente consegue gerenciar com a outra. Vamos dar uma olhada no Process Explorer de novo e verificar o que está acontecendo na máquina do cliente por dentro. Se nós temos algum processo, algum subprocesso, alguma coisa sendo executada lá ainda, a gente vai descobrir aqui agora, na hora de executar o Process Explorer. A máquina está bem lenta. O TeamViewer fornece essa ferramenta aqui, ó, em ações. Tá? Em ações você tem aqui Ctrl+Alt+Del, que simula o pressionamento de Ctrl+Alt+Del lá na máquina do cliente. E ali vamos ver se a gente consegue usar o gerenciador de tarefas para ter uma visão rápida. Ele não é a ferramenta ideal, mas na falta de outras ele também fornece. A máquina ainda está carregando algumas funções. Você observa que aparecem alguns ícones aqui. A gente pode personalizar aqui. Enquanto a máquina está rodando lá, está bem lenta, né? Provavelmente por conta dos processos do Internet Explorer. Então, se a gente consegue fechar todas as abas aqui, ver se isso ajuda alguma coisa. Parece que sim, parece que não, vamos dar uma olhada.
Agora que está chamando o gerenciador de tarefas, vai abrir aqui as opções para que eu escolha qual o comando vai ser usado para concluir o processo aí com acionamento do Ctrl Alt Delete. A máquina está muito lenta, a gente vai descobrir o que está acontecendo agora, depois que a máquina voltar aí. A gente vai ver se tem alguns processos aí, alguma coisa que ficou residente. Agora é hora de analisar. Pois eu falei, o vídeo não termina apenas com a execução daquelas ferramentas. Você precisa acompanhar o processo todo para verificar se a ação resultou na, tá vendo? Falha exibir, segurança do logon, tá vendo? Ok? A gente sabe que existe algum problema lá relacionado à segurança, alguma coisa assim. Vamos verificar se é isso mesmo. Alguma restrição de Ctrl Alt Del, né? Então a gente vai checar aqui. Se há alguma restrição a um comando, alguma coisa, a gente pode tirar manualmente. Vou mostrar a vocês como é que a gente pode estar tirando aí. Em princípio eu vou apenas executar aqui o Process Explorer para verificar quem é que está consumindo tanto do processador assim. Tá ok? Então a gente minimiza aqui. Aguarda. Isso. Opa, eu fechei o processo sem querer, não foi? Foi. O processo... A questão de estar remotamente é isso. Às vezes a janela não apareceu para você, mas ela já está lá e você clica no X para fechar uma coisa e você acaba fechando outra. Vamos verificar agora se é isso mesmo. É isso aí. Você pode arrastar aqui, ó, tirar ela do foco. Vai ver de trás, fecha. Pronto, fica tudo mais simples. Vou deixar ele mostrar todos os ícones aqui para facilitar nossa visualização aqui. Tá ok? A gente estava aqui, detectar automaticamente, a gente verificou que como o navegador congelou, a gente vai fechar aqui o processo do navegador. Isso, em seguida a gente vai olhar aqui, ó. Vendo? Bacana vocês estarem dando uma olhada aqui, ver qual processo está executando uma carga muito elevada sobre a CPU, tá vendo? Então a gente está vendo aqui o antivírus está com uma carga de 30.27, por aí vai, aumentando, né, oscila bastante, mas está na média de 30. Tá, o gerenciador de janelas. A gente tem alguns processos que vão sendo liberados e vão sendo executados. Como o antivírus dele está rodando aqui, ó, tá limpando, a gente vai clicar aqui, vai parar esse scan dele, tá vendo? A gente vai parar ele, ó, verificação, verificação, tal, a gente não quer verificar nada agora, tá? Vamos fechar, já parou aqui, vamos ver aqui, ele está carregando aqui, provavelmente deve estar puxando alguma atualização, alguma coisa assim. Vamos ver aqui, ok, itens que estão em quarentena. Depois que você executa a limpeza básica, né, você percebe que a máquina fica respondendo dentro daquele comando executado. O post-it que eu tenho ali, está aqui. A gente percebe, isso aqui é da própria Microsoft. Bom, não há nenhum processo consumindo, é só o processador da máquina que realmente é o Celeron, aquilo que eu falei. A máquina demora para carregar as funções, mas depois que carrega, ela te dá aí o acesso normal. Uma opção também, ó, roda aqui o AutoRuns também da Sys Internals, da Microsoft, e checa lá como é que estão as entradas, se houve alguma alteração, se não houve. E é bacana vocês estarem fazendo isso aí, tá? Para acompanhar o que pode estar acontecendo aí do lado de dentro. Tá? Então vamos deixar carregar tudo aqui. Lembra que no começo a gente falou sobre isso aqui, ó. Esquece aqui, né? Para cancelar o processo. Deu tudo certo. Vai sessão por sessão. Ainda está lendo. Vamos aguardar. Quando ele terminar de ler, a gente vai sessão por sessão. Dá mais uma olhada ali. Tá? Ver se está tudo ok. Deixa ele terminar aqui o processo. Ele terminando, a gente vai só corrigir o Firebird ali. E eu queria baixar também uma outra ferramenta com vocês aí. A gente removeu a chamada, né, dos programas, as chaves de registro.
removeu inclusive alguns executáveis, removemos, né, com as ferramentas. Agora a gente vai aguardar o scan completar ali e a gente vai usar o Revo Installer para dar uma olhada ali e ver o que a gente pode desinstalar, tá ok? Aguarda um pouquinho aí, fica na espera aí que já a gente conclui. Ok, concluiu aí, né? Bom, agora a gente vai andar sessão por sessão aqui. Só para passar um olho rápido aí, a gente já tem certeza que bastante ou todo problema foi removido, mas como alguns deles podem ter mecanismos de reconstrução, um algoritmo de reconstrução, a gente vai estar dando uma olhada aqui, tá, para ver o que a gente pode até tirar esse Office, esse agente do Office aqui, tirar só para a máquina não carregar tão lentamente como ela está carregando. Na parte de serviços, ele não carregou tudo, você observa que está faltando bastante coisa aqui, eu não sei se é a minha visualização ou se é... Vamos ver se é uma questão de exibição. Parece que não, parece que só trouxe isso aí mesmo. Vamos olhando depois com mais detalhes. Tá? Ok. As sessões que a gente tinha, lembra que tinha várias conexões em SOC aí e tal? Olha, tudo ok, né? Tudo limpinho. Parte de serviço, tá com pouco serviço, mas você pode vir aqui, ó, NT Authority System, verificar as sessões, cada uma dos usuários da máquina, inclusive aqueles usuários que não aparecem para você no login ali, mas são usuários que existem dentro do sistema para execução de determinado recurso, né? Banco de dados, SQL e outras coisas mais, usam essas contas aqui, serviço, contas de sistemas de conexão, de rede, né? São usuários que existem, né? NT Authority System, autoridades, são contas dentro do sistema para execução de determinadas tarefas de serviço, né? Fazem parte aí do conjunto de APIs aí, shell do sistema, tá, né? Do shell do sistema, né? E das APIs aí que rodam ali dentro. Bom, fechando aqui, a gente conseguiu executar bem, a gente tem aqui o Revo, eu tinha ele instalado ali, por alguma razão ele não aparece ali, e aqui a gente tem o Firebird, tá? Eu vou estar executando o Firebird depois para corrigir aquele probleminha. Primeiro eu vou vir aqui, executar o Revo, e vou dar uma varredurazinha com ele rápida, porque parte do trabalho de remoção aí dos malware e tal, consiste em você verificar se realmente eles não estão na seção de programas instalados e tal. Então é bacana dar uma olhada ali, minimizar aqui, o Revo já aparece pra gente aqui, ele vai carregar aqui, né, os programas que estiverem instalados, né? Os mesmos programas que aparecem lá no painel de controle vão aparecer aqui com algumas exceções. Por exemplo, eu não estou colocando para exibir as atualizações, então ele não vai mostrar as atualizações aqui, tá ok? Algumas outras ele mostra, outras não, e por aí vai. Eu vou vir aqui, ó, em opções, não é recomendado, quem não está acostumado com isso e não conhece o ambiente da máquina, não desmarca aqui, eu vou desmarcar para adiantar o processo, eu não quero criar um ponto de instalação. E agora eu vou desinstalá-lo aqui, ó. Sim. Ele vai executar a falha na desinstalação do aplicativo, como ele está com problema no Firebird, também não conseguiu executar a desinstalação, o installer dele. E a vantagem de usar o Revo no installer, é uma ferramenta que eu gosto bastante, é que na maioria das vezes as sobras que ele pega são relacionadas apenas àquele aplicativo.
Isso depende muito da construção do código, né? Do código fonte ali do algoritmo de quem fez o programa, é óbvio. Já peguei programas, por exemplo, que no final deixavam sobras que tinham a ver com o WinRAR e por aí vai. Então a gente tem que estar atento, olha bem, ele vai dar uma lista aí, olha bem essa lista que ele vai dar, ó, concluiu, avançar. Tá vendo aqui, ó, as chaves que ele vai me dar, tá vendo? Eu sei que chaves são essas, né? Tá vendo? Que roda como serviço compartilhado, os parâmetros do serviço. Aqui ele está entrando nas regras do firewall, tá? Para ser liberado, ó, firewall rules, as regras dele. Vou marcar tudo, vou excluir. São todas as chamadas de registro. Agora eu vou avançar e verificar o diretório. Ó. Todos os diretórios, dá uma rolada no scroll, verifique com certeza se todas as chamadas aqui, ó, tem a ver com ele, tá? Ó, programa data, Microsoft, Start menu, tá vendo? Menu iniciar, marca tudo, exclui. Sem o Firebird, o cliente não vai conseguir executar o sistema de automação dele, né, de emissão de notas fiscais eletrônicas. Então é preciso reconstruir. Por isso que eu falei no início que é importante vocês conhecerem todas as aplicações que rodam no cliente, ter certeza de que está ok, que é isso mesmo, tá? Além de outras ferramentas que nós temos aqui, tá vendo? Temos o gerenciador, ferramentas do Windows, limpador de arquivos, né? Ele vai dar uma olhada se tem arquivos temporários, se não tem e tal. Então ele verifica, depois ele limpa. Nas ferramentas aqui, ó, para quem não conhece os comandos, tá vendo? Tem umas coisas legais aqui. Essa ferramenta aqui, por exemplo, tá vendo? Política de grupo, se não me engano, é o GPedit. Lembra que a gente não estava conseguindo dar o Ctrl+Del aqui, ó? Vamos verificar aqui agora, ele já veio, ó, lista de tarefas. Olha lá, já apareceu. Se eu tivesse problema aqui, né, não conseguisse executar esse gerenciador de tarefas aqui, eu iria resolver aqui, ó, no GPedit, editor de diretiva de grupo local. Eu iria vir aqui vamos ver aqui, configurações do Windows ou modelos administrativos, pode ser também, painel de controle. Ao clicar aqui no painel de controle, vamos ver se a gente consegue configurações do usuário, não, modelos administrativos aqui, ó, configurações do computador. Vamos ver se a gente consegue achar onde é que está aqui o que eu estou falando. Aí vai ficar mais fácil vocês entenderem aí. Vamos ver. Vocês tenham paciência aí, que eu vou... controle não... nada disso aqui. Vou voltar lá no modelo lá, onde a gente estava. Vamos aqui. Sistema, aqui, ok, achei. Na seção configurações do usuário, tudo aquilo que tem a ver com o usuário. Quando o item é modificado aqui, tem a ver com qualquer usuário que faz logon no sistema operacional. Quando está aqui, tem a ver diretamente com o usuário que está logado na seção. E aí a gente vai vir aqui, ó, em sistema, modelos administrativos, sistema, opções de Ctrl+Delete. Tá vendo aqui, ó? Remover, alterar a senha, remover gerenciador de tarefas. Se tivesse bloqueado, eu iria vir aqui, habilitar, aplicar, botar não configurado, aplicar, ele ia reativar essa função. Tá? Imagina, por exemplo, se tivesse aqui assim, ó, habilitado. Vou aplicar. Vou dar um Ctrl+Del aqui para você ver como seria a mensagem. Ó, tá vendo? Sumiu, tá? Não teve nem mensagem nenhuma. Se eu pressionasse um Ctrl+Shift+ESC, deixa eu ver se vai. Tá vendo? Não aconteceu nada. Isso devido à restrição, tá? Efetuada aqui na diretiva de grupo. Desmarca aqui, a opção bota não habilitado, aplica. Pronto, nós voltamos a ter lá, quando o Ctrl+Del acontecer, nós voltamos a ter aqui o gerenciador de tarefas. Ok? Essa é uma forma de aplicar isso aí de maneira rápida. Vocês observaram aí então que a gente conseguiu eliminar as chamadas que estão aqui para alguns aplicativos. Eu poderia usar o modo Hunter ali, caçador, né? E excluir, mas posso vir manualmente, não tem mais efeito nenhum pra gente.
tá? Foi removido o Firebird também, 2.0, tá ali, saiu. Restante é parte do sistema. A gente vai vir aqui agora e reinstalar o Firebird. Ó, aquilo que eu falei, como eu já tinha algumas coisas aqui programadas, então é bom você manter as suas ferramentas numa pasta onde você saiba como localizar depois, né? Vamos executar aqui a instalação do Firebird e deixar ele do mesmo jeito que estava antes da intervenção. Vamos verificar que provavelmente não foi a nossa intervenção que danificou o Firebird, porque uma das razões de chamada é que o cliente não conseguia executar o sistema. O modo de instalação minha aqui é... Isso não faz parte do tutorial, mas é bom vocês estarem olhando aí como é importante deixar o computador rodando, né, de acordo com aquilo que faz parte do ambiente de produção do cliente. O tutorial ficou um pouco longo, mas eu tenho certeza que aqueles que quiserem aprender e executar um bom trabalho na função vão conseguir. Então tá aqui o Firebird rodando. Vamos fechar isso aqui, não preciso mais deixar aqui do lado, que eu vou deixar uma mensagem para ela. Vamos abrir o sistema de gestão dele lá, verificar se tudo está correndo bem, ó. Por alguma razão lá ele está entrando como se fosse demonstração. Vamos ver o que houve aqui. Segurança, ok, tudo certo. Não era para entrar assim, mas aqui entrou, né? Vamos fazer uma intervençãozinha rápida aqui e ver o que mudou. Tá vendo? A questão de configuração de usuário. Verificar se está tudo ok. Se eu lembro a minha senha. Opa. Isso. Beleza? Sistema rodando direitinho. Tudo tranquilo. Bom, galera, a gente terminou aí. Deixar a mensagem para ela. Para que amanhã ela possa acompanhar aí. Tá? Vou botar aqui. Tá assim não, vou botar assim que é melhor. Essa mensagem vai ficar aqui para ela, né? A data do dia que a gente fez aqui, para que ela saiba que essa mensagem ela é referente a um outro dia, né? Isso aconteceu. Ué. Sim, quero fechar. 2015. Isso aconteceu às 20h39. Só para ela saber, porque não vai ter ninguém lá. E a gente tem certeza que deixou aí executou um bom trabalho aí. Ao final disso, acompanhou aqui, verificou, tá tudo ok, tudo rodando direitinho. O cliente também tinha o Google Chrome. Lembra que a gente falou? Que a gente tinha o Google Chrome lá, a gente acabou não verificando o que aconteceu com o Chrome. A gente vai vir aqui agora, verificar se a pasta do Google Chrome existe ainda, ó. Google, só tem Crash Reporter, não tem a pastinha do Google Chrome. Vamos verificar se existe lá no download. Não tem, só tem alguém que tentou baixar alguma coisa. Download, provavelmente, sempre falo para as pessoas, ó, evitem, baixa aqui, super download.
porque costumam trazer aquele software que vem aquela instalação envelopada, que por demanda acaba instalando um monte de coisas se você não tiver experiência nem atenção. Então vocês evitem bastante aí essa opção, tá? A gente está tentando aqui, ó, você observa aqui, eu estou tentando aqui, tá vendo? Até o navegador, o Explorer da máquina, tá vendo? Teve problemas lá. Teve problemas em executar a função lá. A gente pode malandramente executar isso aqui, ó, nova tarefa, procurar. Vou ensinar vocês aí uma das malandragens que a gente usa, tá? E aí por aqui você exclui. É uma forma de executar rápido aí uma tarefa aí, se precisar executar uma rotina no sistema, alguma coisa. Então é por aqui que a gente vai atuar. Fechando aí, você percebe que o trabalho consiste em você juntar informações, né, de diversas fontes, experiências de situações que você já passou. Isso vai formando um bom profissional, né, vai te colocando aí apto para resolver as questões do dia a dia dos seus clientes. A gente já está com o navegador rodando direitinho, ó, observa aqui, abriu a página inicial da MSN. Eu vou botar a página inicial para o Google, por uma questão de leveza só, tá? Uma página que tem poucos elementos gráficos, ou quase nenhum, a não ser a própria logomarca do Google, então isso vai ajudar bastante. Vocês desculpem aí de novo, porque a tosse está me castigando. Tá aqui, adicionamos aqui como página inicial. A gente vai tornar a baixar aqui o Google Chrome de novo. Bacana seria eu limpar aquela pasta lá do Google Chrome que ficou remanescente, para evitar que ele venha herdar ali alguma coisa que esteja ali dentro. Ó, Google aqui, dá um excluir aqui, ok? Mas aproveita e já dá uma olhada aqui, ver se não tem nada mais, nada diferente. A gente pode também, na pasta de usuário aqui, user, que é o usuário local, a gente não consegue ver a pasta porque ela está oculta. Então, qual seria o caminho? Ó, no executar aqui, você vai ver que vai ter aqui aquele executar. Executar. Cadê o executar? Executar, ver mais resultados. Cadê o executar? Não tem o executar? Teclinha de atalho, vamos ver se a gente consegue a tecla de atalho aqui. Se a gente conseguir a teclinha de atalho, ia ajudar muito. Opa. Ele deu um refresh lá? Ele deu um refresh. Então a gente está aqui com... Eu estou no Mac, gente, então não vou conseguir o mesmo comando aqui. Então você já sabe que eu não vou conseguir. Vamos aqui, gestor de tarefas. Ó, nova tarefa. Opa, tá aqui. Vou fixar esse cara aqui, ó. Olha que bacana, ó. Pronto. Peguei um atalho dele, trouxe ele e deixei ele aqui, ó. Pronto, o executar tá aqui. A gente pode digitar aqui a variável para o caminho da pasta temporária do sistema. Ela está oculta, mas ele vai me jogar dentro dela. E aí o bacana é isso aqui, ó. Dá uma limpeza na pasta temporária. Shift Delete para não ir nem para lixeira. Olha quanta coisa nós temos aqui, ó. 888 itens. Tá? Limpa. Tá? Nós temos aí, olha a quantidade de em megabytes ocupado lá com arquivos temporários. E aí você vai garantir aquele finalzinho do bom trabalho, né? A gente vai baixar o Google Chrome ali.
Aproveita e já executa aqui. Deixa só eu atender um cliente aqui, vocês me desculpem, que é uma ligação rápida. Alô? Oi, Rogério, me dá 5 minutinhos que eu tô terminando o acesso remoto aqui, te ligo. Até já, cara. O outro. Então você observa que ele ignorar para todos os outros, são arquivos temporais, provavelmente a seção que eu tô aqui, né? Essa seção deve estar presa lá no arquivo temporário. Vou clicar aqui para baixar o Google Chrome. Vou deixar que ele seja estabelecido como navegador padrão. Preciso ter cuidado com o Google Chrome aí, porque é um navegador bom, leve, mas também consome bastante do processador da máquina. E tem favorecido aí esses navegadores aí que vêm disfarçados de Google Chrome a surgirem. Eles usam a estrutura do Chrome e rodam lá suas funções. Então é preciso tomar muito cuidado com isso, sempre. A gente está aqui aguardando o andamento da instalação do Chrome. Nesse momento aqui eu refiz a instalação do Firebird, que a sua falha é que originou a ligação do cliente. Ao perceber que o Google Chrome também não estava funcionando e ele já estava instalado, a gente está reinstalando ele, aguardando aí para que tudo corra bem. Acredito que seja esses 3 minutos aqui mesmo, né? Isso aí é um valor aproximado, é uma média com base na velocidade de conexão atual. Isso pode ir para mais ou para menos, uma fração de segundos, né, ou milésimos de segundo. Então tem a ver com a velocidade de internet do cliente, largura de banda do servidor de onde está sendo efetuado o download, uma série de coisas. A gente vai aguardar a instalação dele e isso vai concluir, né, após abrir o navegador e ativar o Java lá no Google Chrome, verificar se o Java está ativo, a gente vai concluir aqui. Esse vídeo vai sofrer os cortes porque teve um tempo de espera muito grande da parte de conclusão do escaneamento do Malwarebytes, né? Então a gente vai editar ele, cortar. Tenha paciência ao assistir o vídeo. Eu sei que não é tarefa muito fácil, né? Dependendo do tempo do vídeo, mas eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito. Como eu já falei no início, a abordagem aqui é fruto de 23 anos de atuação no mercado, em especial nessa área de TI, né, com algumas extensões aí para outras áreas, mas o conhecimento aplicado aqui é fruto desses 23 anos. E eu espero que seja útil a você, né, que tem trabalhado nesse ramo, tem feito dele sua plataforma de trabalho, né, sua seara, né, onde você ganha aí. Com isso, eu espero estar contribuindo para que você se torne um excelente profissional, conhecendo as funções, conhecendo o sistema, entendendo que acaso e que formatação não vai ser a solução, trabalhando para não ter que formatar computador. O sistema existe para ser corrigido quando alguma função não vai bem, né? Se for hardware, se for sistema, um bom profissional vai saber contornar e resolver o problema. A gente vai acompanhando aí, está terminando o download do Chrome. Acho que após o download já começa aí o processo de instalação. A internet lá não é tão rápida, você observa que a gente levou esse tempinho aqui considerável, mas mesmo assim ainda foi uma como é que se diz? Foi uma
uma espera pequena, né? Leve em consideração sempre aí, não importa a velocidade da internet, a estrutura que você tenha de banda larga, né? O interessante vai ser sempre considerar a velocidade da máquina, processador, memória, espaço de disco. Isso aí é extremamente importante. O Google Chrome abriu aqui, apareceu obviamente a tela de conexão ali, né, para uma conta do Google. A ideia do Google é que o usuário faça sempre o uso conectado à sua conta, mas nada impede de que você coloque uma página inicial. Eu gosto sempre de personalizar o Chrome para que ele mostre o botão de página inicial e que abra numa determinada página. Eu acho isso bacana, acho isso bom para o usuário. Ele está carregando ainda as funções e isso tem a ver com a resolução do proxy, velocidade de internet e tudo mais. Mas em geral é aqui que a gente faz, ó, abrir a página nova guia, e aqui quero configurar um conjunto de páginas que vão abrir quando eu iniciar o Chrome. Okay? Mostrar o botão iniciar, né, página inicial, né? Aqui o mecanismo dele, a gente pode gerenciar os mecanismos aqui e observar o seguinte, lembra desse mecanismo aqui? Ó? Esse cara aqui não vai sair fácil, ó. Olha que bacana. Por acaso, a gente tem um recurso aí que dá para tirar. Vou mostrar para vocês aqui. O trabalho não estaria completo se a gente não estivesse olhando isso aqui, tá vendo? Bacana vocês estarem sempre atentos. Ó. Beleza? Vou deixar aqui, como vocês estão vendo aí. Vamos fechar aqui. Definimos a página inicial. Né? A única coisa que falta resolver ali é o motor de busca, o mecanismo de busca que ele está usando. Se você clicar aqui, você vai ver que esta configuração é aplicada por seu administrador, o que não é verdade. Ele herdou chaves que estavam no registro. Então a gente vai fechar aqui. Ó, fechamos aqui, nem vou ativar o Java agora. E isso rende muita coisa. A gente vai pegar isso aqui. Deixa eu verificar aqui. Tem um script que eu mandei até por e-mail, inclusive, hoje. E a gente vai estar pegando ele no e-mail aqui. Isso aqui. Vamos pegar ele aqui. Para que você possa acompanhar aí. Tirei só a janela do foco para você não ficar vendo, porque tem trocentos e-mails aqui. E não vai ser legal para vocês ficarem vendo isso tudo. Vamos acompanhar aqui o que seria feito lá. A gente vai abrir aqui um bloco de notas. Basicamente o comando é esse aqui, ó. Tá vendo? Executar esses comandos aqui. O que pode ser feito aqui? Pode ser feito um arquivo de lote, salva como, bloco de nota. Vou deixar isso aqui bem na tela aqui para você possa acompanhar aí. Ó, dá uma pausa no vídeo aí, a resolução, a qualidade do vídeo vai estar alta, né, definição alta aí. Você pega isso aqui, ó, exercita escrevendo mesmo, não vou botar para copiar e colar, para que seja um exercício de escrita mesmo, para que haja fixação da matéria, tá? Salva no bloco de notas, bota aqui, ó, tipo de arquivo, todos os arquivos, escolhe um local na máquina, vai salvar aqui na unidade D, nossa pastinha suporte, tem um arquivinho ali chamado, uma pastinha chamada útil, lembra dela? Com coisas que eu salvei ali, tá aqui, ó, remove, tracinho, navega aqui, tracinho, Chrome,
Vou botar aqui, ó, ponto bate, tá? Vou trabalhar com o TF8 aqui. Ok. Foi criado um arquivo de lote aqui dentro, ó. Sair daqui. Detecção de serviço interativo. Mostrar detalhe do programa. Que programa é esse? Tá. O programa é o dispositivo solicitando atenção. Beleza. Algum processo chamou DLL com CTL32. E que mensagem é essa? Essa mensagem aqui, ó. Legal. Então a gente viu lá que ele executou a mensagem lá e a gente acabou não perdendo ali o acesso, porque eu pedi para ver a mensagem. E aí ele acha de arquivos. Não executa nenhuma ação. Desativar a entrada remota. Se a gente consegue ver a combinação de teclas. Vamos sair dessa sessão aqui, vamos voltar. Acho bacana a gente fazer isso nesse momento para evitar o que aconteceu lá. Aí ele vem voltar agora. Isso aí. Faltou só interagir lá para que tudo corresse bem. Bom, o que nós vamos fazer agora? A gente vai procurar lá o arquivinho de lote que a gente criou. E vamos executar o arquivinho de lote. Sempre bacana se executar como administrador. Não der certo, a gente tenta de outro jeito. Botão direito, executar como administrador. Beleza? O ideal aqui seria editar aqui, ó. Bota um pause aqui embaixo, só para que ele aguarde você pressionar alguma tecla ali. Aí fica mais fácil para entender. Ele vai esperar o pressionamento da tecla para fechar a execução do arquivo, o prompt, né? Olha lá. A gente está verificando aqui que não pôde localizar mais nada, obviamente, já tinha executado a primeira vez, tá? Então, não pôde encontrar o arquivo especificado também e tal, a gente já tinha feito bastante coisa. A gente vai fechar aqui agora. Eles sempre, vamos olhar o arquivo de lote lá, vamos dar uma olhada lá de novo, para mostrar uma coisa para vocês. É importante entender, por isso que eu falei no começo, entender um pouco de programação e tal. Eu sei que muitos que estão começando agora não vêm de antes, né, do DOS e tal, então, tá vendo isso aqui, ó, System32, vendir, ele vai procurar essa pasta aqui, ó, dentro desse diretório aqui. Então, você vai fazer o que? Você vai procurar aqui, ó, executar, pode digitar direto aqui, ó, não precisa de fechar com variável, System32 direto, dá um Enter. O sistema já conhece a variável para essa pasta, né? Procura ver se você acha aquele diretório, né? Que seria policy group e tal. Verifica ali, tá vendo? Observa que nós não temos mais nada, tá? Se tivesse alguma coisa aqui, a rotina já executou, já fechou, opa, aí, beleza, achamos aqui. Abre essa pasta, ela tem que estar vazia. Se ela tiver alguma coisa, você pode apagar, que ela não vai mais fazer efeito. Então a pasta Group Policy User aqui, ó, pode abrir também, tá vazia. Vamos fechar aqui. Fecha essa pasta também. Vamos abrir o Google Chrome agora e verificar como é que está o mecanismo de busca lá. Vamos até abrir por aqui, se tiver algum atalho a gente já descobre agora. Então, abrimos aqui o Google Chrome. Verificamos aqui, ó, de novo aqui em configurações, ó. Vamos lá embaixo, direto no mecanismo de busca. Lembra que tinha um botão lá, ó? Tá, sumiu. Voltamos a ter liberdade de escolha nos mecanismos de busca e o padrão é o Google. Ele apareceu aqui,
disfarçado de Google, tá vendo? Opa, vamos verificar aqui se a gente já pode remover esse cara ou editar. Se nós pudermos editar, não pudermos, a gente faz de outro jeito. Vamos ver se podemos. Não podemos editar ou podemos. .google.com.br. Beleza? Tá aqui, tá salvo lá. Ele não deixa você editar. Ele ainda está carregado aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Nosso mecanismo já é o nosso. Mas vamos fechar aqui. Vamos pegar a nossa rotina lá. Observe que a rotina ela deu alguns erros lá. Ó, abre a rotina que foi criada no arquivo de lote. Vamos verificar se essa rotina edita aqui. Bom, tá vendo aqui? Vai pegar aqui. Seria bacana a gente procurar isso aqui, ó. É claro que vamos ver se a gente consegue executar essa rotina aqui, ó, com a variável que está ali. Se ele vai dar acesso à pasta. Vamos olhar item por item, ó. Aqui é a variável, tirar o espaço do início. Ver se ele abre essa variável. Abriu a pasta de extensions, né, de extensões. Beleza? O que você pode fazer aqui, cara? Detona tudo o que está aqui. Dá um Ctrl A aí, se você puder. Ó, Shift Delete. Seguindo a orientação aqui, tá vendo? Das extensões, removeu todo mundo, certo? Ele limpou também essa pasta aqui, que a gente já olhou lá, já sabe que ela tá limpinha. Esse comando aqui, ó, tá? Que é um comando de registro, ele pode ser executado direto pelo DOS, né? A gente só criou o lote aqui para facilitar aí o trabalho, mas ele pode ser executado direto lá. Bom, pode sair daqui, tá? Não precisa... Local storage, extension, cache, database e tal. Pode sair daqui. Abre o prompt. O ideal na hora de executar um prompt para esse efeito é você executá-lo como administrador. Então vai ali na caixa de pesquisa, digita CMD ali e executa ele aqui, ó. Colar, dá um Enter. Beleza? Não tem, a chave de registro não existe, tá? Se aparecer essa mensagem, não precisa insistir, porque a chave não existe mesmo. Se ela não existe, então está garantido aí o sucesso. Cola a outra, acompanha aqui, dá um Enter. Também não existe. A última, seria essa aqui. Volta no prompt, cola. Está fazendo manualmente, apenas para acompanhar se todo o processo, tá, correu bem. Vamos fechar. Vamos voltar no Google Chrome lá e verificar como é que está a parte de extensões lá, se está tudo ok. Em configurações. O mecanismo está aqui. Gerenciar os mecanismos. Opa, aí ele aqui ainda. Tornar esse cara padrão. Sai daí, rapaz. E esse cara pode ser removido, ó. Vamos lá? Opa, que bacana, ó. Liberadinho. Concluir. Como é que eu sei que se isso aqui deu certo ou não? Simples, você vai voltar no mecanismo de busca. Vai olhar aqui, ó. Só tem o mecanismo de busca do Google. Beleza, como é que eu faço para saber se isso? O mecanismo de busca atua aqui, ó. Atua exatamente aqui, ó. Quando você digita alguma coisa aqui, ele vai apontar quem é o mecanismo que vai ser usado para fazer essa pesquisa. Se fosse aquele navega aqui, nesse momento aqui agora eu teria dificuldades e seria redirecionado para o navega aqui. Feito isso, não tem como não dar certo. Ativando o Java para o Google Chrome, você vai perceber que vai ter esse aviso aqui, ó, a partir da versão 42, 4.2 ou 42, em abril de 2015, o Chrome desativou o padrão. Isso aí é um
um processo que rolou lá nos Estados Unidos, lá onde o Google perdeu, e aí ele teve que modificar a sua conduta referente aos plugins do Java. Mas foi desenvolvido aqui, ó, uma opção para você lá nas flags aqui habilitar o plugin chamado NP API. Cata esse endereço que está aqui, cola aqui em cima, colar e ir. Ele vai abrir aqui, ó. Se tiver isso aqui amarelinho assim, é porque ele achou que você queria, ativa aqui. Ó. Não tendo é porque a versão não precisa desse recurso. Muito cuidado aí quando você estiver interagindo aqui. Tá vendo? Tome cuidado, ele está avisando, tá? Que é preciso tomar cuidado ali, ó. Tá vendo? Não sabe o que fazer, né? Pede auxílio, consulta um profissional, consulta alguém que possa lhe ajudar para evitar problemas, tá ok? Volta aqui, ó, procura aquele plugin que está amarelinho lá. Ele ficou amarelo em função dessa hashtag aqui e da procura que eu fiz. Vem aqui e ativa ele. Quando aparecer a palavra desativar é porque ele está ativado, né? Ele foi ativado, está ativo. E aí você vai conseguir executar o teste do Java. Não vai conseguir agora porque tem que fechar o navegador. Fechou. Abriu de novo. Abriu de novo o Chrome. Vamos só dar uma conferida no mecanismo de busca lá. Ó. Você conferir comigo aí. Gerenciar os mecanismos. Opa, só está o nosso camarada Google. Beleza? Vai vir aqui. Vai escrever testar Java. Tá ali já. Cookie de sessão. Opa, não. Testar Java, rapaz. Aí vamos dar página de diagnóstico. Por isso é que é importante você conhecer bem os recursos que você tem aí. Ó, testar Java. Porque hoje o Java está praticamente funcional com quase tudo que há de serviços via web, né, como as instituições financeiras, os sites governamentais, portais de nota fiscal eletrônica e etc. Então, ó, vem aqui, ó, clica aqui em cima, vai ter esse bloqueio. Depois que você ativar o NP API, ele vai mostrar assim, ele precisa de permissão. Você vai poder dar permissão aqui em cima, ó, clicando aqui nesse bannerzinho aqui, dizendo que um pop-up foi bloqueado, ou um plugin foi bloqueado, perdão. Você marca aqui, ó, sempre permitir plugins em java.com. Ok. Aí pode fechar esse aviso aqui, tá? Aí tá ok, ó, vai rodar o applet aqui, testando, dizendo qual, ok, ó, tudo ok, dizendo qual a versão Java que eu tenho. Pronto, ó, 8.45, né, release 8.45, tudo ok, tudo funcionando. Concluímos o trabalho, ó, tudo redondinho, podemos entregar a máquina ao cliente com a certeza de que efetuamos um bom trabalho. A gente terminou aqui, ó, vou alterar a hora aqui, 21h08. E com isso a gente vai encerrar aqui desligando o computador e desejando que amanhã tudo corra bem com o cliente. Meu nome é Alexandre Santos. Essa foi uma videoaula aí para aqueles que quiserem crescer no conhecimento, crescer como profissionais e estarem executando um bom trabalho com conhecimento de causa. Aproveitem o vídeo, comentem, curtam, né, compartilhem e ajudem o canal. Um forte abraço a todos.